que as famílias brasileiras perderam 62,5 bilhões de reais para plataformas de apostas esportivas em 2025. Para entender o impacto das bets no orçamento das famílias e na economia do país, a gente vai conversar agora com Carlos Bastos, ele que é diretor-presidente do Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para um Desenvolvimento e também um dos pesquisadores que conduziu esse levantamento. Professor, uma ótima tarde. É um prazer receber o senhor aqui no TJ Aparecida. E Carlos, para a gente dimensionar esse número, como vocês chegaram a esse valor? E é importante explicar, esse valor é o dinheiro que foi apostado e simplesmente desapareceu dos orçamentos das famílias? Bom, inicialmente, obrigado pelo convite. Eu vou te dar um contexto dessa nossa pesquisa. Como está escrito aí, sou diretor-presidente do Centro Internacional Celso Furtado. A gente publica de 3 em 3 meses um boletim, chama Boletim Fiscal dos Estados, para quem quiser até acessar. O Boletim Fiscal dos Estados Brasileiros, ele está na nossa página www.centrocelsofurtado.org.br. Ele é um boletim de macroeconomia, do que está ocorrendo na economia brasileira, e é um boletim também que trata das finanças dos estados, né, das unidades da federação. Bom, e uma pergunta que vem sendo levantada recentemente, que é um ponto polêmico que tem ocorrido, e você deve ter falado, o desempenho da economia, principalmente do comportamento dos salários, ele é razoável, está crescendo o salário na economia. E o consumo não está crescendo. Tá? Está crescendo, desculpa, é uma taxa bem mais baixa. Então, se o salário está crescendo e o consumo não está crescendo, a gente começou a olhar as possibilidades que podem estar havendo uma espécie de vazamento entre o que as famílias recebem e o que vai para o consumo. Né? E dois fatores foram identificados como relevantes. O primeiro, que como todo mundo sabe, é a taxa de juros muito alta. Com a taxa de juros muito alta, tantas famílias não pegam crédito novo, ou pegam numa velocidade muito mais baixa, o crescimento às vezes decresce, ou então cresce muito pouco do crédito, e também o pagamento de juros sobre os créditos já contratados anteriormente é muito grande. Então, chega a atingir mais ou menos entre os juros e o pagamento quando você paga o principal da sua dívida, que as famílias pagam o principal da sua dívida, algo em torno de 30% do orçamento. Ou seja, é muito importante. Esse é o primeiro elemento que explica uma divergência entre o crescimento dos salários, razoável, e o crescimento do consumo, bem inferior ao crescimento dos salários. E aí o segundo componente, que tem sido muito conversado, é exatamente a questão das bets, né, desses sites de apostas. E aí, no site de apostas, é difícil ter um controle sobre isso. Então, o que a gente tentou fazer foi um exame, uma estimativa quantitativa a partir das transferências que no Pix são feitas por pessoas físicas para empresas do setor de arte, cultura, esporte e recreação. Como todo mundo sabe, as bets elas foram regularizadas em 2025. Então, o que a gente fez foi pegar a tendência, e aí dá um pulo em termos tanto de transferências das pessoas físicas para esse setor, empresas do setor de cultura, arte, esporte e recreação, tá? Dá um pulo muito grande nesse mês, exatamente quando você regulariza as bets. Então, o que a gente fez foi um exame desse pulo muito grande e fez um cálculo matemático do crescimento anterior ao pulo, entendeu? Porque a diferença entre o pulo e a tendência do crescimento anterior ao pulo seria exatamente uma estimativa das bets. Uma vez feito esse estudo, a gente chegou a algumas conclusões interessantes, tá? A gente chegou à conclusão que o volume mensal de transferência, que estava estável até 24, pula muito rapidamente e chega em 25 a ter um pico mensal de 42 bilhões de reais, tá? A gente associa, então, por causa dessa diferença entre o que acontecia antes e depois da regularização das bets, que esses 44 bilhões mensais sejam exatamente dados relativos à bet. Um outro fator que a gente considera interessante é o seguinte, que quando a proibição das bets, das pessoas que recebem Bolsa Família, de usar esse dinheiro para as bets, você tem uma queda também razoavelmente expressiva, que é mais dramático ainda. Ou seja, as pessoas estavam usando o Bolsa Família para apostar em casas de aposta.
Então, feito esse primeiro dado, que é o quanto vai para as bets, aí a gente pegou a diferença, tá? Que é o que vai para as bets, tá? E o que vem e o que volta das bets. Obviamente que toda casa de aposta, ninguém ganha da casa de aposta, né? Mas você tem um valor que é creditado para as casas de aposta, que a gente, na nossa estimativa, acredita, e um valor que é transferido para os setores, para as famílias, tá? E aí tem esse dado que você falou, tá? Esse dado foi que em 2025 a transferência líquida foi 62,5 bilhões de reais. Isso corresponde mais ou menos a 1% da renda nacional disponível das famílias. Você diz, mas talvez não seja tão grande, mas isso é só para aposta, tá? Então, a gente considera que se você somar esse fluxo da BET com mais o fluxo da renda dos juros, que dá 30%, isso explica em grande medida, ou em boa medida, o comportamento do consumo, que está muito abaixo do comportamento do próprio salário. Explica em partes, né, Carlos, essa inadimplência muito alta que estamos vendo aqui, principalmente das famílias brasileiras. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui, descrevendo, né, esse drama que tem enfrentado o país e o governo federal, inclusive, está tentando combater essas apostas. Muito obrigado pela participação, um abraço para você.